Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Sejamos todos abençoados em nome de Jesus, amém? Amém. Como já estava a dizer o nosso mestre de cerimônia, esse segundo painel vai tratar do tema sobre a seca na Ganda, Caimbambo e Cubal. E os nossos preletores, vou passar a apresentar o primeiro preleitor, que é o senhor Félix César Ticule Paulino, é natural de Lubito, província de Benguela, é estudante do curso de Direito pela Universidade Catiavala Buila, é evangelista da Igreja MEPA, isto é, Missão Evangélica Pentecostal de Angola, é diretor provincial da Juventude Sica em Benguela. Dizer ainda que nós sabemos que as províncias de Benguela, Huila, Cunene e Namib há muito foi invadida pela seca. Então, o nosso preletor vamos fazer uma breve apresentação sobre a seca, tão só na província de Benguela. E dizer também aqui que a seca é a ausência constante e prolongada de chuva, causando baixo nível de água. O nosso preletor, que vem do INAMET, é o senhor Francisco Osvaldo Neto, natural de Luanda, é engenheiro meteorologista, é diretor técnico na mesma instituição. Ele vai nos falar propriamente sobre precipitação e seca. A vossa atenção, por favor, à apresentação do nosso primeiro preletor, que será o senhor Félix César. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós vamos falar sobre a seca na província de Benguela. Como a província de Benguela tem 10 municípios, nós vamos abordar somente os municípios de Ganda, Caimbambo e Cubal. A nossa abordagem tem aqui a introdução, a contextualização, vamos falar assim propriamente da seca naqueles locais e depois dos impactos da seca e por fim vamos ter a parte da conclusão. Para dizer que todos nós, enquanto moradores desta terra, também conseguimos descobrir algumas coisas que não andam bem, sobretudo aquilo que afeta negativamente a vida das pessoas, a vida dos animais e de tudo aquilo que tem vida. O homem assim é chamado para agir, porque também o homem é parte do problema e também deve ser parte da solução. Motivos que nos fizeram levantar o caso, não é? Trabalhamos no assunto e então apresentamos este problema e vamos assim em conjunto analisar e depois dali vermos as sugestões que para nós também pode servir, que nós vamos acolher bastante. Como todos devem saber, a região sul de Angola é uma região agrícola. As pessoas vivem da agricultura, vivem da pecuária, sobretudo nos municípios do interior. Bom, esses municípios do interior em que a atividade principal é a agricultura, vamos contar até 2000 até agora, tem estado a registrar pouca chuva e que se traduz então na seca. E, sobretudo, esses anos de 2011, 2012, conta-se que, para além de Benguela, outras províncias também foram afetadas
E aqui nós vamos ver com bastante predominância as províncias de Cunene, de Huila, de Namibe, para além de Benguela. E então, segundo também as constatações de outros organismos e instituições, a zona onde estamos a nos referir é uma zona frágil, não é? Em que carece mesmo de água, porque há déficit de água. Bom, normalmente, como eu também disse, a abordagem assim parece coisa normal, né? Mas os próprios efeitos é que às vezes nos leva a assustar-nos. Quando há seca, não é? Há falta de água, e quando há falta de água, sabemos que para além do homem, não é? Também as plantas, os animais vivem mal. E assim, lá no interior, as famílias possuem gado, e o gado também precisa de alimentar, e o capim não vai sair porque não há água, não há condições para o crescimento do capim. E esses animais também não vão ter efetivamente qualquer coisa para poder se sustentar. Bom, estamos a falar de um elemento importante para a riqueza do nosso país e sobretudo daquelas paragens de Angola. Quando não há água, que se traduz então na própria seca, o animal anda certos quilômetros, não consegue água, não consegue capim. Então não há outra solução, senão mesmo morrer. Estamos a dizer que a perda daquilo que é a riqueza dos criadores. A morte de animais diminui então também o consumo da carne, que é apreciada por todos nós. Para além disso, também tem impacto nas pessoas, é que quando não há água, as pessoas percorrem certas distâncias à procura mesmo deste líquido, água. Por quê? Porque não há chuva, e então até os rios que deviam transportar água também escasseiam-se de água. E as pessoas vão às nascentes, também lá depois a água basta ir mesmo a fundo, e as pessoas vão mesmo, levam bidões, levam outros recipientes para poder buscar água, e é mesmo procurar água e por grandes distâncias. Bom, só que, como se sabe, as pessoas aguentam, depois a coisa fica complicada. O que acontece? Depois de procurar a água, que não aparece, também não consegue água para cultivar, esgota-se os mecanismos de sobrevivência, então cria o sentimento de abandono das suas localidades naturais. Assim que a seca está a trazer alguns impactos, neste caso, para além dos animais que coisa, também estamos a ver as pessoas a deixarem a sua localidade. Aqui estamos a ver pessoas que não conseguiram adaptar-se às realidades da seca, preferiram deixar aquele lugar. Estamos a falar da Ganda, do Cubal, de Caimbambo, que distam da Ganda à sede da província 210 km, do Cubal à sede da província 150 km, do Caimbambo à sede da província 120 km, abandona, e por causa do CFB facilita então a saída de lá de comboio, prefere então deixar aquele lugar de cultivo para ir à zona litoral, onde a vida pode ser facilitada, mas também, como se sabe, encontram certas dificuldades de enquadramento. Bom, o que é que fazem?
vão deixar a prática de cultivo no interior, agora vão optar por outras práticas de comércio e também pode, quem tinha a sua própria lavra lá, vai em outro lugar para cultivar na lavra de outra pessoa, recebe um bocadinho só para sustentar a família e ajudar a viver a vida naquelas condições. Queremos concluir, dizer que o homem deve preservar o meio ambiente para não sofrer as alterações climáticas que têm se registrado nos últimos dias. Também, na nossa conclusão, queremos convidar a todas as pessoas, a todas as instituições de direito, para que apoiem as pessoas, nesse caso, porque já temos pessoas mesmo que são vítimas, dizem que não estamos a fugir mais nada, não há guerra, mas a guerra mesmo é guerra de fome, que depois causa fome e abandona o lugar. E aqui é só questão de reflexão, se aquele que cultiva o produto que sustenta o litoral abandona a zona de cultivo, então como é que as pessoas do litoral podem vir alimentar-se? Então, questão de reflexão. Depois, ver as possibilidades de integração às pessoas afetadas, bem como a criação de sistema nacional de alerta e resposta rápida, porque, como constatamos na abordagem com os agricultores, eles não sabem se hoje vão cultivar e vem a chuva. Então vão só lançar a semente, mas depois não vem a chuva, a semente ficou lá. Às vezes cresce um bocadinho, bate um bocadinho, cresce um bocadinho, e depois não avança e não tem mais nada. Tá? Ver se haja qualquer mecanismo que permita ver a seca, reforçar o mecanismo de controle, indicadores das alterações climáticas, criar reservas de água, pois que Benguela, por exemplo, tem grandes rios. Estamos a falar do rio Catumbera, o rio Balombo, em que essas águas saem mesmo de lá e vão para o mar, e enquanto as pessoas precisavam dessa água para cultivar, mas não conseguem, a água vai para o mar. E apoiar o deslocamento da seca, por forma a cada um de nós se sinta como parte do problema e benefício, então, também da terra que Deus nos deu. O nosso muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada pela vossa atenção. O nosso primeiro orador falou-nos da seca, propriamente no município da Ganda, Caimbambo e Cubal, da província de Benguela. Como resumo, ele começou por dizer que a região sul de Angola é uma região agrícola, mas esta apresentação, como sabemos, resumiu-se apenas na província de Benguela, que tem 10 municípios. Infeliz ou felizmente, eles ficaram apenas pelos 3 municípios. Começou por dizer que o homem é chamado a agir, né? É chamado a agir em relação à seca. Dizia também que quanto ao impacto da seca, né? A seca causa morte, quer dizer, a seca causa ausência de água e, consequentemente, a morte de animais, né? Diminui o consumo da carne com a morte dos animais, e as pessoas andam a longas distâncias para conseguirem água para beber e para outras coisas. A seca também causa abandono das localidades por parte das populações, né? Abandono da prática da agricultura para desenvolver outras atividades como comércio, e concluiu que o homem deve preservar o meio ambiente para não sofrer as mudanças climáticas. Pede também a todos que se sintam sensibilizados em ajudar de alguma maneira as pessoas
né, as pessoas deslocadas da seca a reintegrar as famílias nessa situação e sugere também que se faça ou que se crie reservas de água. Quero dizer que fiz apenas esse apontamento porque tenho certeza que a nossa apresentação foi bem feita e muito inteligente, então se calhar eu poderia estragar as coisas repetindo aquilo que já fora bem dito. Vamos então passar à segunda apresentação, como já disse, que será feita pelo Sr. Francisco Sebastião Neto. Vamos falar sobre a precipitação e seca. Por favor, a vossa atenção. Obrigada. Pronto, mas em primeiro lugar, saudar a todos e agradecer o convite que me foi formulado. Naturalmente, a minha apresentação irá cingir-se nesses tópicos, não é? Que, como introdução, ou entrando diretamente no assunto, todo mundo já ouviu falar do tema alterações climáticas, é um tema muito badalado, é um tema da atualidade, é um tema global. Agora, quando nós entrarmos em termos de seca, a seca é um fenômeno que já é antigo, meteorologicamente é um fenômeno considerado um fenômeno extremo, que o seu início é previsível, mas as consequências e o seu término é que não acontece, porque a seca é previsível, por isso é que hoje todo mundo já está preocupado e existem sistemas de alerta para então verem o início ou o princípio, condições que indiciam que haja seca, ok? Que são várias. Aqui estamos sempre a falar de seca, mas importa referir que nós temos vários tipos de seca. Temos a seca meteorológica, que é a ausência de chuva e temperaturas altas, que é a característica principal. Para além da ausência de chuva, é as temperaturas altas, consequentemente a umidade relativa também. Temos uma seca que é chamada seca hidrológica, que é a ausência de água ou a diminuição dos lençóis freáticos ou as reservas de água no subsolo. Ainda nós temos uma seca que é chamada seca agrícola, onde é que é falta de água ou ausência de água nas plantas. As plantas também têm que se alimentar de água. Então, nós temos aqui 3 tipos de secas, que são umas das principais, e ainda nós temos uma seca que é chamada a seca socioeconômica. Que esta seca socioeconômica, no fundo, é nada mais, nada menos que a reação de um determinado lugar ou de uma determinada região que coloca a região num sistema como se fosse uma catástrofe natural. Então, esta é anunciada que é o tipo de seca. Entrando concretamente aqui no nosso tema, as pessoas poderiam perguntar-se, no Caimbambo, na Ganda e no Cubal, que tipo de seca que ocorreu neste período? É uma pergunta que fica no ar. Através dos estudos feitos, tal como já foi aqui referido pelo representante da agricultura, em Benguela, ficou provado que em Benguela houve a seca, mas essa seca foi enquadrada mais no âmbito da seca socioeconômica, porque no ano de 2010, 11, 12, 13, naturalmente a província de Benguela, principalmente aquela parte, teve precipitação, só que as precipitações, ou as quantidades não foram as suficientes, porque podemos ver aqui na imagem que está do meu lado esquerdo, onde é que nós temos, ou seja, através dos estudos feitos, através da colheita dos dados, verificou-se que nesta região tivemos um déficit, ou se preferirmos, uma anomalia, que geralmente nós, em meteorologia, dissemos que a precipitação naquela altura esteve abaixo da média, porque Benguela e com outras regiões tem aquilo que nós chamamos de norma. Importa aqui referir que normal climatológica, perdão, eu trouxe mais
não muito no campo científico, mas é também no campo didático, para podermos estar a perceber realmente como estamos a ver o problema e como nós podemos encarar o problema. Para além de ser um território fértil, ou seja, aquela área é uma área fértil para a agricultura, ao mesmo tempo também é uma área vulnerável para que aconteça esse tipo de situação. Onde que, naqueles anos de referência, principalmente no ano de 2013, no relatório da Organização Mundial Meteorológica, foi o ano que considerou-se o ano mais quente, a par do ano de 2007. Isto tudo deveu-se à influência de um fenómeno meteorológico que nós chamamos La Nina. Acredito que todo mundo já ouviu falar disso. Quando ela está nesta fase de El Niño, que é uma fase praticamente neutra, acontece aquilo, porque o clima em Benguela é influenciado não só pela corrente fria de Benguela, temos os anticiclones de Santa Helena, temos influência da corrente das agulhas, mas concretamente, dizia eu, naquela área, neste período que estamos, 2011, 2012, 2013, que foi afetado pela seca, deveu-se tão somente que a precipitação foi abaixo da média, porque tem a média ou normal climatológica, é o conjunto estatístico das médias das precipitações num período mínimo de 30 anos. Nós, nesse momento, INAMET está trabalhando de 1960 a 1990. Agora estamos até atualizados, estamos a trabalhar até 2011. Nós fizemos, isso tudo foi estudado, não é? Ou foi acautelado, mas naquelas áreas a seca não ocorreu somente naquela área. Teve uma vasta área, teve os municípios que foram afetados, para além de Benguela, foi Lubango, tivemos nos Gambos, tivemos no Giva, tivemos o Cunene, tivemos a Huila, que os Gambos já disse, tivemos a Huila, Cunene, Quantucubango. Tanto mais que por estas situações de serem considerado, não foi praticamente uma seca hidrológica, mas foi uma seca mista, meteorológica e socioeconômica, o governo, através da Comissão Multissectorial da Proteção Civil, teve que acionar um plano de contingência em que abrangiu a distribuição de sementes, alimentos, para poder então fazer aquilo que nas alterações climáticas é chamada a mitigação ou plano de adaptação. No período em causa, segundo o estudo que nós fizemos, naquela região, no ano de 2011, 2012 e 2013, que foi com maior incidência, aquela foi uma área que teve anomalia. Na realidade, nós, INAMET, quando todos os anos, anualmente, antes de iniciar a época chuvosa, são feitos aquilo que nós chamamos de previsão sazonal. Já se previa, tivera sido anunciada, mas como eu dizia no princípio, a seca é um fenômeno que a data de início é previsível, mas a sua extensão é que não. Tanto mais é que há vezes que se distingue entre seca e estiagem, porque há vezes que há períodos curtos de ausência de chuva e temperaturas altas que pode levar ou a confundir as pessoas a chamar aquilo de seca, mas a seca são com vários fatores conjugados, falta de temperatura, o fotoperiodismo nas plantas, ou seja, transferência de água do solo ou da terra para as plantas é claro, com a intervenção do solo, não é o adequado para que a planta desenvolva ou resista às altas temperaturas do solo ou resista mesmo à falta de água. Então, já naquela altura, tivera sido detectado que naquela região nós tivemos um déficit de aí quase 30 milímetros de água. Para além disto, para além destas anomalias, e segundo também, depois nós temos a metodologia chamada
análise pós-mortem, ou seja, como se no caso humano temos morre alguém, né? Não vamos pensar nisso agora na altura do Natal. Depois é feita as autópsias para poder-se saber quais são as causas. Foram feitas essas análises depois do acontecido ou depois da ocorrência dessas secas, porque haveriam, nós como membro integrante da Proteção Civil, teríamos que definir quais foram as causas. As causas que tiveram foram a anomalia nas temperaturas das águas do mar, isso devido mesmo àquele fenômeno que eu havia referenciado, que é El Niño, mas estava na fase da La Nina. Em Benguela, principalmente no período que foi o período mais crítico em termos de precipitação, só para terem uma noção, em Benguela, o período, o topo da precipitação, normalmente quando chove, conforme no passado, estamos a falar aí entre 80 a 90 milímetros mês. Isto refere-se no mês de março, consequentemente. Mas naquele mês, naquela altura, conforme tenho ali o mapa que está à minha esquerda, a precipitação naquele mês nem chegou abaixo da metade. O que quer dizer que o déficit que ali ocorreu foi tão grande que provocou esta seca, não é? Associado então a fatores de subida de temperatura, tivemos também os solos, a temperatura do solo foram elevadas, conjugado então ou dando origem àquilo que o preletor anterior fez referência. Houve morte de gados, o gado ficou sem a pastorícia, porque os terrenos estavam secos, consequentemente não havia a comida ou o capim, tiveram que se prolongar ou percorrer várias áreas à procura do precioso líquido, para então poder fazer face a isto. Analisando os impactos, quais foram as culturas que nessas áreas onde ocorreu tiveram maior incidência? Ela incidiu mais sobre o milho, o sorgo, isto segundo estudos da Comunidade Europeia, a FAO, porque naquele ano em que ocorreu isso, após ser acionado pela Proteção Civil, plano de contingência, naturalmente muitas organizações lançaram as mãos, cada um na sua vertente. Houve quem foi para a vertente investigativa, houve quem foi na vertente de mitigação e adaptação. Nós, naturalmente, na MET, também temos que dar o nosso contributo, que era com as previsões que nós fomos fornecendo na altura, para então podermos elucidar o governo se este tipo de situação iria prolongar ou não, com a ajuda da Proteção Civil, para ver se havia necessidade ou não de distribuição de água potável, incremento de fontes para tentar salvaguardar aquilo que foi que a segurança alimentar fez, procurou as plantas ou as sementes que tinham maior resistência à situação que se vivia no momento, para poder então minimizar a situação. Os impactos foram vários. Eu aqui somente retrato isto. Isto é uma foto, não do que, mas é uma das fotos que também aqui podem ver nestes dois mapas. O outro que está em amarelo representa o índice da aridez. Acabei por não referenciar no princípio, mas a seca é medida por índice. Tem indicadores que fazem com que se saiba se a seca foi severa, moderada ou até uma seca aguda. De referenciar que nestas províncias, no ano de 2011, 2012, 2013, ou ao longo deste período, a seca que ali ocorreu foi uma seca considerada, segundo os indicadores, o SPI, que são alguns indicadores, que esta seca foi severa. Tanto mais que, por ser severa, ela aparece no relatório da Organização Mundial Meteorológica, após estudos, que foi uma das secas em que a Angola e o Botsuana
foram os países que, nesta altura, devido a este aquecimento do ano de 2013, sofremos estas baixas. Os impactos foram analisados, não vou aqui referenciar porque já foram ditos, particularizou-se a província de Benguela, mas nós sabemos que foi obrigado, ou fomos forçados, Angola como tal, a acionar um plano de contingência. Quando se aciona um plano de contingência, porque a situação saiu fora do controle, então tinha que se tomar alguma medida para poder salvaguardar a vida animal e as populações. Como sabem, que o gado nas províncias de Benguela, Cunene, Huila, não só tem valor econômico, como também tem valor social, porque as pessoas cultural têm valor cultural e social, que é aquilo que o colega acabou de dizer, que provocou ou desmotivou até com que muitas das populações abandonassem, fizessem uma migração forçada, abandonar os seus lugares de origem para a procura de melhores condições de vida. E, naturalmente, na luta contra a fome e a pobreza, este tipo de situação nós temos que evitar. Como conclusão, claro, né, nós temos que cuidar da terra, porque ela é a nossa casa comum, mas é aquilo que eu dizia no princípio. A palavra seca tem significados diferentes dependendo do interesse de cada um. Okay? Porque para um produtor significa perca da cultura, perca do valor do poder econômico. Se estivermos a falar de um hidrologista, ele está falando que há um baixo nível baixou os caudais do rio, baixou os níveis de água. Importa referir que aqui a seca também, se for uma seca hidrológica, pode vir nos trazer problemas como tivemos no passado, que pode vir até nos afetar em termos de produção de energia elétrica. E já sabemos que a falta de energia elétrica pode retardar ou até retroceder hoje, que nós estamos a chamar o desenvolvimento industrial, porque dependemos muito da industrialização, depende muito também da energia, e a água é a fonte que gera alguma energia. Eu, como conclusão, ou até como recomendação, né, eu iria dizer o seguinte: nós temos que ver muito, quando estamos a debater estas problemáticas, temos que ver muito associar os fatores sociais e os fatores econômicos. Por isso é que eu, no princípio, comecei por agradecer este convite que nos foi formulado, porque aqui nós estamos a analisar, por um lado, fatores sociais e econômicos, e por outro lado, estamos a tentar buscar a solução na vertente científica, porque hoje, para apoiar os decisores, para além, nada mais, nada menos, melhor que estudos científicos, ou estudos baseados, ou seja, sustentados na ciência. Eu acho que não vou me alongar muito, porque o meu tempo também acho que já está no fim, e dizer o meu muito obrigado. Obrigada pela atenção. Em forma de resumo mesmo, o senhor Francisco Neto, na sua introdução, disse que a seca é um fenômeno meteorológico antigo e extremo, cujo início ou princípio é previsível, mas os efeitos e o termo é quase impossível. Disse ainda também que existem 3 tipos de seca, sendo elas a meteorológica, que é a ausência de chuva ou alta temperatura, a hidrológica, a ausência de água, tem também a seca agrícola, que é a ausência de água nas plantas, e falou ainda de um outro tipo de seca, que é a seca socioeconômica, esta que se verificou nas províncias de Benguela, Kwanza Sul, Huila e outros. Diz também que essas províncias tiveram seca nos anos de 2011, 2012 e principalmente o ano de 2013. Também foi considerado pela ONU como o ano ano da seca, né, nesse caso.
Dizer também que o INAMED fez uma análise, né, depois da seca, a análise essa que se chama análise pós-morte, onde chegaram à conclusão que algumas das causas da seca foram a anomalia nas temperaturas das águas do mar, a temperatura do sol. E, como consequência, até que já foram adiantadas pelo outro preletor, disse que a morte dos gado, a procura difícil do líquido precioso, que é a água. E também falou que, em relação à seca, a Angola acionou um plano de contingência, um plano de emergência, né, para apoiar, para realojar os deslocados de seca. Como conclusão, recomendação, o senhor Neto diz que devemos cuidar da terra, porque ele é um patrimônio de todos nós. E diz ainda que devemos fazer estudos baseados na ciência. Muito obrigado pela vossa atenção. Por causa do tempo e porque ainda temos um painel e já está a passar a hora do almoço, queremos simplesmente 10 inscrições.